O ministro da Saúde não aceita pedido de demissão de secretário de Vigilância. Estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. O número de infectados pelo novo coronavírus no mundo passa de 2 milhões. No Brasil, casos confirmados chegam a 1.700. Primeiro estudo por amostragem aponta que o número de doentes pode ser 7 vezes maior que o dado oficial. O Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia medicamento disponível no Brasil com eficácia de mais de 90%. Prefeitura do Rio de Janeiro testa drone com alto-falante que será usado para evitar aglomerações. Por favor, respeitem o distanciamento social. Já está no Senado o texto da medida provisória do contrato verde e amarelo que estimula a geração de empregos. Morre no Rio de Janeiro aos 94 anos o escritor Rubem Fonseca. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Todos os estados do Brasil já registraram mortes pelo novo coronavírus. São 1.736 vítimas no total e mais de 28 mil casos confirmados. O repórter João Pedro Neto acompanhou a coletiva do Ministério da Saúde e tem mais informações ao vivo. Boa noite, João. Qual foi o último estado a registrar uma morte por Covid-19? Boa noite, Raquel Nascimento. Boa noite a todos. Olha, o último estado foi o Tocantins. A vítima é uma assistente social de 47 anos que ficou internada durante quase um mês. A informação foi confirmada um dia depois de o governador do estado publicar um decreto recomendando a abertura do comércio e o isolamento apenas para pessoas do grupo de risco. Hoje, o Ministério da Saúde informou que autorizou o funcionamento de mais 210 leitos de UTI em 5 estados do país. Durante a coletiva de imprensa, agora há pouco, o ministro Luiz Henrique Mandetta também confirmou a chegada ao Brasil de cerca de 160 respiradores e 300 mil máscaras de proteção comprados pela empresa Suzano do setor de papel e celulose. Os equipamentos vão ser distribuídos por todo o país. Nascimento. Obrigado e boa noite. O Ministério Público do Pará entrou com um pedido para que os beneficiados pelo auxílio de emergência de R$ 600 não sejam obrigados a apresentar o CPF. A procura pelo documento causa longas filas e aglomerações em Belém. Confusão em frente à Receita Federal em Belém. Vai ter direito. Você vai ver no próximo bloco, em primeira sessão por videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal defende o isolamento social. Aumento do consumo de produtos com embalagens faz a produção de papel ondulado crescer mais de 10%. O SBT Brasil volta já já. Na hora das compras, vá ao mercado sozinho. Tente ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Não toque em muitos produtos. Sempre que possível, pague com cartão. Evite moedas ou notas. Na cidade de São Paulo, 4 hospitais da rede pública estão com mais de 80% de ocupação nas unidades de terapia intensiva. No Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia, todos os leitos de UTI já foram ocupados por pacientes de Covid-19. O Instituto de Infectologia Emílio... No Rio de Janeiro, o alerta é para o número de moradores infectados nas favelas, onde o combate ao vírus se tornou um desafio para as autoridades. A Prefeitura do Rio vai começar a usar a partir de amanhã um drone com alto-falante para monitorar áreas em que houver aglomerações. O alerta contra o vírus agora vem do alto. Nesta quarta-feira, houve aglomerações em frente a bancos. O governo do Rio Grande do Sul prorrogou as restrições na Grande Porto Alegre e na Serra Gaúcha até o fim deste mês. Um estudo inédito da Universidade Federal de Pelotas apontou que o número de infectados pela Covid-19 pode ser 7 vezes maior.
Foram 3 dias. Uma bebê indígena venezuelana de 2 meses contraiu a Covid-19 em Manaus. O Brasil tem 17 índios contaminados e 4 mortos pela doença. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, que é um dos principais auxiliares do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, pediu demissão hoje do cargo. A decisão foi comunicada no começo do dia, mas o pedido não foi aceito pelo ministro Mandetta, que disse que os dois só sairão juntos do Ministério da Saúde. Wanderson de Oliveira pediu demissão competência para definir medidas de contenção da doença. O plenário do Supremo Tribunal Federal também decidiu hoje que governadores e prefeitos têm legitimidade para editar medidas de isolamento durante a pandemia, além do governo federal. Ficou decidido que os governos estaduais não podem fechar rodovias. A votação foi unânime. Não votaram os ministros Celso de Mello e Luiz Roberto Barroso. O rombo nas contas públicas deve passar dos 500 bilhões de reais este ano por causa das despesas com a crise do novo coronavírus. E pode chegar a quase 150 bilhões no ano que vem. O pedido de permissão do chamado déficit primário está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que será analisado pelo Congresso Nacional. Antes da pandemia, relevante nas contas, como o de ajuda a estados e municípios, ainda não foram considerados. Uma pesquisa ainda em estágio inicial, feita com um remédio de baixo custo, revelou eficácia contra o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que é um vermífugo, ou seja, um medicamento usado para combater vermes. Vermífugo, o nome do medicamento usado no combate a vermes. Em consequência da pandemia, o consumo de itens que precisam de embalagens para venda aumentou. E a produção de papelão ondulado cresceu mais de 10% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui, estou muito feliz, de coração. O Reino Unido foi novamente o país europeu que registrou o maior número de mortes por Covid-19 nos hospitais. A pandemia, que já tirou a vida de quase 13 mil britânicos, atinge em cheio os brasileiros que vivem no país em situação ilegal. A vista da janela é tudo o que ela vê do mundo lá fora. Só isso e mais nada. Não tenho saído para cá e fazer o que eu queria. Mais de 500 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 no mundo. Desde o início do ano, a doença provocou 134 mil mortes e deixou mais de 2 milhões de infectados. A Europa ainda concentra a metade dos casos confirmados. O país mais atingido controlar o ritmo de novas contaminações. E você vai ver daqui a pouco, a Prefeitura de Nova York inclui na lista de mortos pessoas que não fizeram exame, mas que tiveram sintomas da Covid-19. Morre no Rio de Janeiro, aos 94 anos, Rubem Fonseca, um dos principais nomes da literatura brasileira. O SBT Brasil volta já já. Crianças sem aulas. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque os jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. O custo do frete aéreo disparou no país com o número reduzido de voos em consequência da pandemia da Covid-19. E para aumentar a capacidade de entrega de mercadorias, a Agência Nacional de Aviação Civil liberou o transporte exclusivo de carga na cabine de passageiros. Restabelecer o nível de atividade econômica sem prejudicar os cuidados da saúde. A Latam disse que não diminuiu e sim aumentou a capacidade de frota cargueira e assegurou que não houve aumento de preços. A Gol e a Azul disseram que se adequaram ao uso da malha essencial durante a pandemia e não responderam sobre o reajuste nos custos. Já está no Senado a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo. A proposta aprovada nesta madrugada pelos deputados pretende incentivar a criação de empregos.
Já era madrugada quando os deputados votaram os últimos direitos dos trabalhadores. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a cobrança de tarifa pela disponibilização de limite no cheque especial. A cobrança foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e passou a valer em 6 de janeiro deste ano para novos contratos. A tarifa de 0,25% incide sobre os limites acima de R$ 500. Para os contratos antigos, passaria a valer em 1º de junho. Foi a contrapartida à limitação dos juros do cheque especial em 8%. Para o ministro Gilmar Mendes, a cobrança pode ferir o direito do consumidor ao se configurar como cobrança antecipada de juros. Em todo o país, alunos em quarentena recebem aulas de graça por meio de um aplicativo de mensagens no celular. Ele já não sai da mão dos adultos. O medo de contrair o novo coronavírus está afetando o tratamento de pacientes com doenças crônicas que têm evitado ir aos consultórios e também hospitais. A situação é ainda mais grave para os pacientes cardíacos. De acordo com o Instituto do Coração de São Paulo, a procura por atendimento chegou a cair até 70%. O tempo seco e a baixa temperatura predominam no sul do país. Pode ter geada na Serra Catarinense e em alguns pontos do norte do Rio Grande do Sul. Previsão de chuva nas áreas verdes do mapa. Uma frente fria deixa o dia nublado com chuva e a temperatura em queda no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Atenção para as áreas litorâneas desde Sergipe até o Pará. Uma combinação de fenômenos favorece chuva forte com trovoada em boa parte das capitais nordestinas e também em Belém. Máxima de 24 graus em Curitiba, 25 em Brasília. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 28 graus e em Manaus, aos 29. Já em Aracaju, calor de 31 graus. Em São Paulo, ainda há chance para garoa, mínima de 14 graus, com sensação térmica ainda mais baixa. Entre a sexta-feira e o domingo, não há previsão de chuva, mas a temperatura fica amena. A Argentina registra até este momento 111 mortes pelo novo coronavírus. Em Buenos Aires, o uso de máscaras tornou-se obrigatório para quem utilizar o transporte público ou frequentar ambientes fechados. Até a Mafalda, a menina argentina rebelde que questiona tudo, pelo menos um brinde virtual. Nos Estados Unidos, passa de 640 mil o número de infectados pelo novo coronavírus. Até agora, 48 mil pacientes já se recuperaram no país. Em Nova York, a cidade com o maior número de casos no território americano, a prefeitura decidiu incluir na lista de mortos casos de pessoas que não fizeram o exame, mas apresentaram os sintomas. Nas ruas de Nova York, as homenagens pela Covid-19 com arritmias. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 94 anos, o escritor Rubem Fonseca. O autor mineiro era considerado e continuará sendo um dos principais nomes da literatura brasileira. Rubem Fonseca passou mal no seu apartamento. Entenderam? Então, meus amigos, viva o trabalho e viva a leitura. Uma boa noite. Boa noite, viva a leitura. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.